Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje é um dia muito especial porque a gente vai fazer uma série de lives sobre a saúde mental da mulher. Eu sou Dayana Garbim, sou jornalista, escritora e com muito orgulho, desde o ano passado, eu sou a embaixadora da campanha Falar Pode Mudar Tudo, então é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nesse dia que é tão especial porque nós estamos fazendo 3 lives aqui no perfil da campanha. Essa é a primeira live. Bem-vindos, boa tarde a todos vocês que estão entrando. O nosso assunto dessa primeira live vai ser saúde mental na gestação e no puerpério. No final de semana eu abri uma caixinha de perguntas, a gente recebeu centenas de perguntas, a gente vai responder o maior número de perguntas possível. Mas antes disso eu quero apresentar o nosso convidado, deixa eu mandar o convite aqui para o Dr. Joel. Deixa eu só mandar o convite aqui. Pronto. Estou mandando o convite, só aguardando. Enquanto a gente aguarda o Dr. Joel entrar, eu vou apresentar. O Dr. Joel Renan Júnior, ele é psiquiatra especialista em saúde da mulher. O Dr. Joel, ele está à frente do Programa de Saúde Mental da Mulher, que é o ProMulher, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP desde 98. E ele também coordena a Comissão de Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria. E é claro, ele vai trazer aqui também pra gente toda a experiência dele em consultório, em tantos anos trabalhando como psiquiatra, cuidando especialmente das mulheres, da saúde mental da mulher. Deixa eu ver se o Dr. Joel já está por aqui conosco. Dr. Joel, se o senhor já estiver aqui, me manda uma carinha aqui pelo chat para eu conseguir chamar o senhor. Acho que o Dr. Joel ainda não está aqui conosco. Bem, a gente vai conversar nessas lives de hoje, nas 3 lives que vão acontecer aqui no perfil, sobre a saúde mental da mulher. Ah, o doutor já está aqui, ó. Deixa eu mandar um convite aqui. Acho que eu consegui mandar. Consegui. Oi, doutor Joel. Oi, Dayana. Boa tarde a Tudo você. bem? Tudo Tudo, que bem, alegria graças a Deus. conversar com o senhor novamente. Feliz Dia das Mulheres aí para você e para todas, né, que estiverem presentes aqui hoje. Muito obrigada. Doutor Joel, o senhor consegue virar o celular, que a gente está vendo o senhor de lado, para o senhor ficar Ah, de... tá. Isso, que aí vai ficar melhor. Ótimo, joia. Só vou desativar os comentários aqui para não ficar as palavrinhas subindo na frente do rosto do senhor, a gente enxergar melhor o seu rosto. Doutor Joel, é uma alegria ter o senhor aqui ao vivo conosco hoje. O senhor que é um especialista, um estudioso e tem uma prática clínica já há muitos anos, especialmente em saúde mental da mulher. Então eu gostaria que o senhor começasse, depois daqui a pouquinho a gente vai responder as centenas de perguntas que mandaram para a gente nas redes sociais desde sábado, mas eu gostaria que a gente pudesse começar conversando sobre por que, doutor Joel, que a maternidade, né, tanto a gestação quanto o pós-parto, podem ser momentos tão delicados para a saúde mental da mulher, especialmente durante essa pandemia e o isolamento social que estamos vivendo. Mais uma vez, boa tarde a você. Parabéns aí pelo nascimento da sua linda menina. Que Deus abençoe, Obrigada. né, a você e ao Tiago. Muita saúde, muitas felicidades e que os anjos protejam sempre, né? Ah, obrigada. E agradeço pela oportunidade aí da Libes e nesse projeto, que é um projeto que visa sempre combater a psicofobia, né? Que é o preconceito contra quem sofre de algum transtorno mental. Há muito estigma, infelizmente. Isso tem sido mudado gradativamente com ações como essas, com a sua participação em depoimentos muito honestos, verdadeiros e também muito sensibilizadores, né, para as pessoas se identificam, eu acho isso essencial em se tratando de saúde mental. O período perinatal, o que eu chamo de período perinatal? É o período que envolve desde o início da gestação até um ano após o parto. Há muita confusão nosológica, nosologia, ou seja, das origens, né, em relação ao termo porque hoje a gente sabe que 60% dos quadros de depressão pós-parto iniciam-se já durante a gravidez. Então, é muito importante
políticas públicas, principalmente de diagnóstico precoce de depressão, ansiedade, já durante a gestação, sejam implementadas nos exames de pré-natal, né? Nos exames de pré-natal, atualmente, a gente tem avaliações do ponto de vista de pressão arterial, para ver risco de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, avaliações de diabetes gestacional, uma série de situações clínicas, mas ainda temos pouco ênfase a quadros de ansiedade e depressão. Muitos quadros de depressão na gravidez, eles iniciam-se levemente, com sintomas, muitas vezes, que se confundem com sintomas da gestação. Então, às vezes, uma certa fadiga, uma certa alteração do sono, uma inapetência ou aumento do apetite para algumas mulheres. E esse cansaço, esse desânimo, é da gravidez. Isso não é investigado como deveria ser investigado. Eu diria que o período gravídico puerperal é um período especial, mágico, vocês mulheres sabem muito melhor do que eu, na vida de todas vocês. Mas a gente tem, infelizmente, nesse período, uma série de cobranças, uma série de incertezas. As mulheres, elas acabam se culpando demais. Por exemplo, quando o bebê nasce, algumas elas acham que elas já precisam ter o famoso instinto materno, como se elas já estivessem programadas para serem mães, né? E cada uma, de acordo com as suas vivências, muitas vezes não só como mães, mas como filhas, um novo ressignificado nessa fase especial de suas vidas. E outra questão também é que muitos familiares, amigos, bem intencionados, acabam, de alguma forma, cobrando essa mulher, e elas não têm coragem, muitas vezes, de expor seus sentimentos, porque a felicidade aqui torna-se obrigatória. E alguns fatores biológicos existem e podem ser gatilhos para quadros de depressão ou de ansiedade, mas elas acabam tendo vergonha, constrangimento de expor isso e serem taxadas de pessoas ingratas, pessoas que realmente acabam não valorizando esse momento mágico, especial, que é a gravidez e o puerpério. E muitas vezes é aquilo que eu falo, né? A gente idealiza um bebê e quando você se depara com um bebê de verdade, você tem um período para se vincular a ele, para formar uma identidade mãe-bebê. Isso não se forma imediatamente como as pessoas às vezes pensam e ficam pré-julgando, né? Tem mulheres que no início elas se sentem até muito culpadas em relação a essa falta de vínculo que elas têm com aquele bebê. Isso vai sendo estabelecido gradativamente e as pessoas precisam ter calma, porque cada gravidez é uma, né? E não é obrigatório que as mulheres, desde o início da gravidez ou até no início do pós-parto, já se identifiquem com essa criança e consigam ter todas as condições para cuidar dessas mesmas crianças, né? Então, tem mulheres que acabam falando para mim, puxa, eu gostaria de ser uma mãe melhor, eu vivo errando, a minha mãe ou minha sogra me criticam, mas errar faz parte, logicamente, do ciclo vital de todos nós seres humanos, e todos nós temos as nossas imperfeições, e nada melhor do que aceitar as imperfeições na função materna, né? Então, isso é muito importante para que as pessoas, elas também não se autocritiquem e não busquem modelos de perfeição que são bons em livros, muitas vezes até de autoajuda, mas que na prática, no dia a dia, eles acabam não funcionando e gerando um peso muito grande, uma autocobrança excessiva. E é aquilo, né? A mulher parece que ganha uma qualidade de que ela é capaz de realizar múltiplas tarefas, né? Como se isso fosse algo inerente ao cérebro feminino, né? E a gente sabe que isso, dentro da cultura machista, foi também colocado uma sobrecarga de trabalho em cima de muitas mulheres. Isso, felizmente, tem mudado na nossa sociedade. Os maridos, os companheiros têm participado muito nesse período da gravidez e do puerpério, mas ainda, infelizmente, não é uma regra geral, além das cobranças profissionais e de outros afazeres, e aí entra também a função da maternagem, que é uma função linda, mas que é uma função que exige dedicação, trabalho, tem as suas dificuldades. Muitas mulheres, no início da amamentação, relatam dores, relatam dificuldades. Às vezes, o bebê, ele mama, ela
é capaz de fornecer o leite, mas não na quantidade que aquele bebê tem de demanda, né? Então, isso também gera uma culpa muito grande. Recuperar logo o corpo que ela tinha quando ela não estava grávida também vira, em algumas situações, uma cobrança muito pesada e algumas até colocam em risco a saúde com procedimentos cirúrgicos que acabam sendo precipitados, né? Eu acho que tudo tem o seu momento, o seu tempo, para que realmente seja recuperado, tá certo? Doutor, o senhor tocou em alguns pontos que foram as principais perguntas que vieram desde que a gente começou a falar da live, né? O senhor cita, o senhor tem, né, que o senhor fala que é a ditadura da felicidade materna, né? Como se toda mãe fosse obrigada a estar plenamente feliz, sem levar em consideração tudo isso que o senhor colocou. Existe a privação do sono, existe o cansaço, existe a dificuldade da amamentação. Eu sofri muito no começo da amamentação. Eu até fiz um vídeo contando sobre como é difícil esse começo da amamentação. Mães que se sentem muito sozinhas, muito isoladas, ainda mais agora com a pandemia, não tem uma rede de apoio, não podem contar com a família. É muito difícil cuidar de um bebê sozinha. Eu falo que a mãe que não tem ajuda, ela, olha, invariavelmente ela vai ficar muito triste, sobrecarregada. E aí, doutor, o que eu queria saber do senhor? Até que ponto, e foi também, acho que a maior parte das perguntas foi essa, assim, se repetiu várias vezes. Assim, a gente recebeu centenas de perguntas. Quando é normal uma tristeza natural de tudo isso que eu coloquei, o cansaço, a privação do sono, tudo isso? E quando é de fato que a mãe pode pensar, puxa, eu acho que eu estou tendo depressão, pós-parto, no caso? Essa é uma excelente pergunta, porque às vezes as pessoas têm dificuldades em separar o que é um sintoma autolimitado, que vai, na realidade, ter um período e remitir espontaneamente, do que logicamente, um quadro de depressão, doença, como a gente fala, ou de algum transtorno de ansiedade. É muito importante falar que também a ansiedade pós-parto além de muito frequente, geradora de muito sofrimento. O critério que a gente adota, basicamente, é uma disfuncionalidade no dia a dia desta paciente, persistente, um sofrimento psíquico exacerbado, de sintomas como tristeza, a mulher perde o prazer ou interesse por qualquer atividade, inclusive nos cuidados com o bebê. Muitas vezes o nível de dor que ela tem na amamentação acaba sendo muito maior, porque a dor ela envolve muito a percepção subjetiva de cada mulher, e uma mulher deprimida ou ansiosa, ela tem uma percepção de dor aumentada. Maior. Isso é muito importante. A questão da própria alimentação, a questão do sono, como você citou, o que a gente percebe é que o sono é um gatilho importante para vários quadros de depressão pós-parto. Isso é muito significativo. Hoje a gente tem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que a dessincronização de ritmos biológicos, inclusive o ritmo circadiano, é um dos gatilhos para quadros de transtornos de humor, né? Isso é uma linha de estudos bastante significativa na área de psiquiatria. Então, pensamentos negativos, principalmente de morte, ruína, culpa. A culpa é muito frequente na puérpera, culpa de não estar sendo provedora na altura que ela gostaria que fosse, no nível que ela gostaria que fosse. Então, esse sentimento assim de que ela, puxa, eu gostaria de estar cuidando com mais vontade, com mais desejo de ser mãe do meu filho, né? Eu me sinto uma péssima mãe, né? E isso gera um ciclo de pensamentos autodepreciativos bastante significativos, e ela começa a ter uma série de prejuízos que tem que ser mantidos, Daiana, para fechar o diagnóstico de depressão por pelo menos 2 semanas, né? Não pode ter uma causa orgânica. Por quê? Porque é muito comum quadros de hipotiroidismo no período do pós-parto, que podem levar também a sintomas de depressão. Então, antes de se investigar também quadros clínicos que podem
contribuir para esses sintomas depressivos, exclusão, né? Então, e a ressignificação de papéis, né? O tempo todo ela vai estar revivenciando de alguma forma a relação que ela teve lá nos primeiros cuidados com a sua própria mãe, né? E às vezes a gente vê alguns conflitos interessantes. As mães são, as sogras ou as mães são ótimas, né? Geralmente ajudam muito, mas para algumas dinâmicas de determinadas pacientes, essa revivência passada agora em outro papel acaba gerando um momento de estresse, de conflito, porque a mulher quer ter o direito de errar, de fazer da maneira dela e aprender sozinha, embora a família tenha as melhores intenções possíveis. Doutor, é muito importante o suporte da família, né? O marido, quem tem a oportunidade, eu sei que agora com a pandemia isso tudo ficou muito mais difícil, mas de ter o apoio de alguém para ajudar no cuidado, mas também é sempre complicado essa interferência, todo mundo dando o pitaco a você deveria fazer isso, você, e aí essa mãe vai se sentindo cada vez mais fracassada nesse papel, né? Eu sei porque quando eu falo, quando nasce o filho, nasce a mãe, a gente não sabe ser mãe, né? Uma mãe de primeira viagem, você vai aprendendo junto. Então, assim, que a gente possa também, que a mãe possa falar quando ela está se sentindo incomodada. É o slogan da nossa campanha, falar pode mudar tudo. Vamos falar, olha, esse seu comentário me machuca, eu não gostaria que você falasse assim, ou falar no sentido de pedir ajuda. Você pode me ajudar? Dá para você cuidar do meu bebê 2 horas para eu tomar um banho, descansar um pouco? Eu acho que a gente precisa se unir e saber que a gente pode falar o que estamos sentindo. Ou o ideal seria que a gente pudesse, né, doutor, se colocar diante da família, dos familiares, do marido e poder buscar ajuda, poder contar com esse apoio. Agora, doutor, a gente sabe que só um especialmente... Só você me desculpa, só para ser um pouquinho didático, de cada 10 mães, de 7 a 8, tem o que a gente chama do blues puerperal. O blues é um quadro que se inicia entre o primeiro e o segundo dia, e ela tem sintomas leves de ansiedade, às vezes fica um pouco mais irritada, tem uma alteração de sono, muitas vezes assim acaba não tendo aquele ânimo, aquela motivação, aquela energia para cuidar do seu bebê. Agora, o blues, embora muito frequente, ele não é sinônimo de depressão pós-parto, tá? O blues, ele remite espontaneamente em no máximo 2 semanas, e aí entra o que a Dayana acabou de falar, da importância de um suporte, né? O médico, o terapeuta, a família, ajudar a organizar a rotina dessa mulher, tá certo? Agora... Muito importante isso, doutor. Perdão. A gente recebeu um monte de perguntas sobre a diferença do baby blues. É baby blues que chama ou o correto é só blues? Como é que chama? Não, pode chamar baby blues, pode chamar blues, ou pode chamar também de disforia pós-parto, mas é um quadro frequente, de 7 a 8 em cada 10 mulheres tem, mas é um quadro de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, mas não fecha o diagnóstico para um quadro de depressão, não precisa de medicação, só o suporte, o ajustamento da rotina de vida dessa mulher, com auxílio dos familiares, é suficiente. É um quadro que se remite espontaneamente, diferente da depressão pós-parto, que daí atinge 2 a cada 10 mulheres. No caso da depressão pós-parto, doutor, é muito importante a mulher saber que ela precisa de ajuda, ela pode procurar um médico psiquiatra, um terapeuta. Nesse momento é necessário esse suporte, né? Porque quais são os riscos da mulher permanecer numa depressão pós-parto e não ter o tratamento adequado? Há vários riscos. A gente sabe que uma mulher deprimida, ela não consegue estabelecer um vínculo, né, afetivo com o seu bebê. Ela não vai conseguir estimulá-lo como ele precisa ser estimulado. Então, há uma série de respostas que são respostas, vamos dizer, prejudicadas, tanto dela em relação ao bebê, quanto do bebê em relação a ela. Esse bebê, a gente tem alguns trabalhos, ele corre riscos na infância, na adolescência, de ter quadros psiquiátricos, né? Então, a gente sabe que mulheres que tiveram depressão pós-parto, aí eu estou falando de quadros moderados a graves, né? Elas, quando não tratam essa depressão,
há um prejuízo tanto do ponto de vista cognitivo como afetivo, emocional, no desenvolvimento das suas crianças, né? E tem os riscos que a gente não pode ignorar, que são os riscos aí, muitas vezes, de suicídio, né? Que quadros graves de depressão, isso não é regra, mas quadros graves de depressão não tratados, logicamente, podem levar a um risco maior de suicídio. E tem o mito de que eu vou tomar remédio e não vou poder amamentar. É uma outra dúvida que as pacientes, quando me procuram, sempre vêm. Mas eu vou ter que parar o remédio se eu quiser amamentar. Isso não é uma verdade do ponto de vista científico. A gente tem várias medicações antidepressivos, por exemplo, que podem ser conciliados com a amamentação sem que a mulher se sinta jamais culpada. Ela não vai estar prejudicando o seu bebê. Essa dúvida também, doutor Joel, chegou assim, de dezenas de mulheres. Se pode fazer uso de medicação para depressão e para ansiedade durante a gestação e no pós-parto? Perfeito. Então, a gente usa um termo aí chamado RID, né? Que é dose relativa do infante, né? É a dose relativa da criança. Se for menor que 10% da dosagem sérica materna, essa medicação é compatível com a amamentação, né? Então, a maioria dos antidepressivos, por exemplo, os mais utilizados, os antidepressivos inibidores da recaptura de serotonina, que são esses comuns, né? Fluoxetina, sertralina, etc., eles podem ser utilizados com a lactação, claro, que sempre com a orientação médica. Eu ia dizer isso, pelo amor de Deus, né? Jamais tomar medicação, especialmente, nunca, né, doutor? Mas especialmente nesse momento, na gestação e no pós-parto, sem orientação do seu médico psiquiatra, do ginecologista, né? Tem tudo, uma dose certinha, isso é muito importante. Doutor, outra pergunta também que a gente recebeu muitas vezes, é natural, então, o senhor meio que já respondeu isso, mas eu gostaria de enfatizar, o que a gente chama de a sensibilidade da mãe no pós-parto. Esta mulher recém-parida, eu costumo dizer, doutor, ela de fato fica muito mais sensível? O que eu quero dizer, doutor? O bebê que nasceu precisa de cuidados, mas essa mãe que nasceu, que também é uma mãe recém-nascida, ela também precisa de cuidados. A gente pode pensar assim que essa sensibilidade da mãe é natural, digamos assim, depois do pós-parto? É natural e pode ser explicada, seja de acordo com o ambiente familiar que essa mulher tem, né? Porque cada mulher tem claramente relações diferentes com o marido, com os familiares, histórias de vida totalmente diferentes, e nessas horas algumas questões boas são reforçadas e outras não tão boas também, né? Então, isso pode deixar essas mulheres mais sensibilizadas, além, é claro, que a gente tem hoje estudos genéticos que demonstram que a queda abrupta hormonal que ocorre após o nascimento do bebê pode predispor as mulheres, não necessariamente a ter um quadro de depressão ou de ansiedade, doença, como eu falei anteriormente, para ficar mais claro, mas muitas vezes sintomas de depressão, de ansiedade, essa hipersensibilidade que a Dayana citou, eles podem ocorrer devido a essa queda abrupta hormonal. É interessante, não há uma regra. A gente tem muitos quadros de depressão e ansiedade na gravidez, mas tem mulheres que eu trato que são quadros graves de ansiedade e depressão, e é interessante que ficam muito bem durante a gestação, e a gente fica mais atento com o risco do pós-parto, né? Embora a gestação não proteja contra nenhum transtorno mental. Antigamente tinha-se esse conceito, mas na prática não é uma regra jamais. Doutor, mulheres que já tiveram depressão ou transtorno de ansiedade em algum momento da vida, têm chances de ter mais isso durante a gestação e no puerpério? Sem dúvida. O antecedente pessoal e familiar de depressão aumenta bastante o risco. Se ela teve, por exemplo, um episódio prévio de depressão pós-parto em outra gravidez, né, ela tem um risco até de cerca de 50% de ter novamente um novo episódio de depressão. E daí entra um fator importante que deve ser analisado. Todas as condições
socioculturais familiares que funcionam como triggers para quadros de depressão, devem ser trabalhadas já durante a gravidez, numa tentativa de prevenção ou minimização dos riscos de quadros graves de depressão pós-parto, né? Então, essas mulheres elas devem ser olhadas com mais carinho, e a gente sabe também que o status socioeconômico, né? Inclusive hoje eu dei uma entrevista para o UOL, que vai sair uma série aí de depressão, principalmente depressão na gravidez e no pós-parto, acho que agora no finalzinho de março, 22 de março, a questão de que em comunidades carentes de recursos, o índice de depressão, por exemplo, na gravidez e no pós-parto, eles estão bem aumentados. Doutor, eu quis entrar nesse assunto porque quem me acompanha aqui sabe, né, desde o ano passado eu sou embaixadora da campanha, então eu conto sempre as minhas experiências, e eu, durante muitos anos, tive transtorno alimentar, com 20 e poucos anos tive depressão, e eu tinha muito medo de ter depressão durante a gestação e no pós-parto. Então, eu me cuidei muito, eu me preparei muito. Antes de engravidar, eu fiz muita terapia. Eu já tinha tido alta do meu transtorno alimentar, depois nunca mais tive depressão, depois daquele episódio. Mas as pessoas mandaram muito essa pergunta, né? Se eu tinha medo, se eu tive. Então, sim, eu tinha muito medo, porque eu sabia que quem já passou por algum problema emocional tinha uma chance maior por ser esse período delicado. Então, eu fiz, sim, acompanhamento com terapia, não parei de fazer terapia toda a gestação. Eu acho muito importante a gente falar isso para as mulheres, né? Não tenha vergonha de buscar ajuda. Agora que a gente está vivendo essa pandemia, mais ainda a gente precisa de um suporte emocional, porque talvez antes você até tinha o suporte da família, de amigos, e agora ainda mais isolada. Uma mulher que tem bebê já fica isolada, durante a pandemia ainda mais isolada, né? Então, doutor, só para compartilhar um pouquinho da minha experiência, eu ainda bem não tive depressão nem na gestação, nem no pós-parto. Eu falo que Deus me mandou um presente de Deus, não é nem um bebê, é um presente, porque a minha bebezinha é super calminha, ela não me dá o mínimo trabalho, e eu tenho uma rede de apoio muito boa, então eu consegui passar por esse momento com muita tranquilidade, com muita alegria. Mas eu sei de muitas mulheres que me escrevem que ficam realmente muito tristes, muito abaladas, e principalmente a mensagem que eu mais recebi, doutor, foi falando de isolamento, de solidão, de se sentir muito sozinha. Então, doutor, qual é que é a realidade de ser uma mãe nessa pandemia? Esse fator solidão pega mais, especialmente por esse momento que a gente está vivendo? Pega, porque eu tenho muitas pacientes que moram em São Paulo, pela profissão que exercem, e as mães, as sogras, moram em outros estados, né? E com essa pandemia isso ficou limitado. Então, elas já ficam assim, durante a gestação, Daiana, com receio, com medo do que elas vão fazer. E as que têm bastante condições, elas vão já selecionando a enfermeira que vai ficar com elas nas primeiras semanas. Isso vai dando um alívio daquela angústia que elas relatam, né? Já contratando uma babá, fazendo entrevistas, né? Então, elas vão se cercando de fatores, o marido lá, de repente, tirando 15 dias de folga, que possam, de alguma forma, diminuir esse sentimento de solidão e essa insegurança normal que toda mulher tem, né? Então, assim, eu não posso hoje em dia ser inseguro, ter medo. O medo, ele não pode ser excessivo, causador de um sofrimento, mas o medo também ele pode ser uma força motriz importante para fazer com que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente se desenvolva. Agora, que o medo não pode se tornar algo que você não tem controle, que você tem sintomas muitas vezes físicos e psicológicos extremamente geradores de sofrimento e incapacitação, né? Mas esse sentimento de isolamento com a pandemia. E outra questão também, que muitas têm medo do parto, né? As grávidas, no final da gestação, elas têm aquela tocofobia, né? Eu tinha. Né? Como que será que vai ser o parto, tudo? E será que eu vou pegar lá o vírus? Será que o bebê vai ter alguma consequência disso? Então, essa ansiedade antecipatória
pela questão do momento do parto, também acaba incomodando e gerando muita aflição em algumas pacientes, em algumas pessoas. Eu lembrei de uma coisa agora, doutor, que o senhor falou. Quando eu estava perto do parto, assim, eu estava com muito medo do parto, de como ia ser o começo. E eu lembro que em alguns dias eu chorei de medo, assim. E aí eu botava a mão na barriga e eu dizia assim para minha filha: Filha, a mamãe não está triste com você, tá? Não fica triste, a mamãe só está com medo. Olha aí, eu querendo conversar com ela. Então é muito interessante como cada mulher sente, como cada mulher reage. E eu lembrei disso agora que o senhor falou. Eu dizia: Minha filhinha, a mamãe não tá triste com você, tá? Não pega tristeza, não. A mamãe só tá com medo. E é interessante que nasce, né, o filho e você vê que você vence os seus medos e outros medos surgem. E eu acho que a palavra medo e maternidade, ela sempre vai acompanhar, porque você vence um, aí aparece outro. Acho que é o desafio, né, do ser mulher e ser mãe, é ir enfrentando os nossos medos e aos pouquinhos vencendo isso. Mas sempre quero deixar muito claro, doutor, que quando não for possível lidar com esses medos de uma forma, digamos assim, que você percebe que você está paralisando, que você não está mais conseguindo, busque ajuda. Porque não é assim, basta querer enfrentar os medos, né, doutor? Às vezes é uma avalanche e a mulher não vê saída. O que eu acho aí entra um papel da sociedade como um todo, né? Porque a gente vê assim que as pessoas elas acabam comparando muito um quadro que ela teve e achando que a solução que ela encontrou para aquele quadro, muitas vezes leve, que não fechava um diagnóstico de uma depressão maior, por exemplo, uma doença depressiva, que a experiência dela é a correta, né? A gente tem que ter uma noção que na área de saúde a gente tem diferentes doenças dentro de um mesmo diagnóstico, né? Então, a depressão é uma doença heterogênea, é uma doença complexa, com diferentes níveis de gravidade, e muitas mulheres, elas ficam assim, levando em consideração, às vezes, uma experiência de uma pessoa que não sofreu, felizmente, tanto e conseguiu melhorar da depressão rapidamente, e elas não conseguem, daí elas se sentem até piores, né? Então, Sim. assim, A comparação mata a gente, né? comparação mata, né? Comparação dentro da família, dentro de um grupo de amigos. E digo mais, viu, doutor? A comparação do corpo, né, da recuperação do corpo no pós-parto, né? Eu acho que as mulheres se cobram muito. Às vezes a mulher se compara com mulheres que recuperaram o corpo rapidamente e aí ficam super deprimidas porque estão com não sei quantos quilos a mais. Eu acho que a gente precisa respeitar, né, o nosso corpo e entender que essa comparação ela não é saudável para ninguém, né? Nem a comparação com o papel de mãe, nem a comparação com o corpo, nem com a comparação com a saúde mental, ela não nos ajuda em nada, não é? Perfeito. Isso é essencial, porque hoje temos coisas excelentes nas redes sociais, mas a gente sabe que esse tipo de comparação acaba muitas vezes abalando a autoestima, né? A questão até da sua competência, e a mulher às vezes é muito competente, só que ela mesma não descobriu ainda, né? E Doutor, verdade, o senhor pode repetir essa última frase que cortou o seu áudio, a gente não lhe ouviu. Então, o que eu estava falando que é nessa comparação, ela acaba tendo uma autocobrança excessiva e muitas vezes não realista realmente da função materna, né? Porque todas têm as suas dificuldades, né? O que a gente às vezes vê de uma pessoa que é uma pessoa, vamos dizer, representativa de algum meio, e em que as pessoas acabam até se espelhando, você vê, na realidade, fotos da vida dela, mas você não sabe todas as variações, sofrimentos, dificuldades que ela possa ter enfrentado e que ela não vai ficar
necessariamente compartilhando também nas redes sociais. Então, você faz um retrato da vida dela como se fosse uma vida perfeita, ideal, e muito pelo contrário, na maioria das vezes, essas pessoas elas tiveram lutas muito difíceis. Por isso que eu acho que nós, todos cidadãos, cidadãs, nós temos muita responsabilidade no que nós falamos aos outros, porque embora você não tenha responsabilidade sobre a vida do outro, mas você não tem noção, muitas vezes, dos sofrimentos pelos quais aquelas pessoas passaram. E as pessoas ficam pré-julgando, né, de alguma forma, tendo um sentimento de dono da verdade que, na prática, ninguém tem condição de julgar jamais. Verdade. Doutor, eu gostaria de repetir alguns dados que o senhor colocou aqui para a gente. Então, de cada 10 mães, de 7 a 8 passam pelo baby blues. De cada 10 mães, 2 têm depressão pós-parto, correto? Isso. E tem um quadro mais grave, Dayana, que é a psicose puerperal. A psicose puerperal, ela geralmente ocorre mais em mulheres que têm um histórico familiar de transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, como as pessoas sabem, que é aquela doença que oscila entre fases de depressão e mania ou euforia, né? Então, mulheres que têm histórico de transtorno bipolar, elas têm uma chance significativa de ter um quadro de psicose puerperal. Agora, o quadro de psicose puerperal, que é um quadro, muitas vezes, que leva a uma alteração de juízo, crítica, a respeito da, logicamente, realidade que cerca essa paciente, você tem uma distorção do pensamento lógico, racional, compartilhado culturalmente por todas as pessoas, que é o delírio, né? E tem a alucinação auditiva, visual. Essa psicose puerperal, ela exige, muitas vezes, uma internação, mas é um quadro que ocorre em 1 a cada 1000 mulheres, tá? É um quadro raro, mas é mais frequente em pessoas que daí tiveram o histórico familiar de transtorno afetivo bipolar. Nesses casos, a chance daí é até de 20%, mas só quando tem o histórico de transtorno bipolar. Ótimo. Eu quis repetir esses dados, doutor, para que a mãe que está nos assistindo agora, que está passando por isso, que recém teve o bebezinho, está passando pelo baby blues, está chorosa, está triste, está achando que está sozinha nessa situação, que ela saiba que muitas mulheres passam por isso. Que, como o senhor colocou aí, de 7 a 8 em cada 10 passam por esse blues, essa tristeza no início. Então, é normal que você se sinta assim. Caso isso demore mais do que 2 semanas para passar, como o doutor explicou, procure ajuda, procure um médico, procure um suporte. Doutor, e eu quero que, para a gente encerrar essa live, o senhor nos diga quais cuidados a gente pode ter para cuidar da saúde mental da mulher nessa fase, na gestação e no pós-parto. Tem algumas dicas, alguma coisa que o senhor pode explicar para a gente? Como cuidar da saúde mental nessa fase tão importante da vida da mulher? Eu acredito que tem, sim, algumas dicas, né? Eu acho que hoje se estuda muito hábitos de vida e saúde mental. Então, isso envolve tanto aspecto nutricional, quanto também aspecto envolvendo atividade física. E, é claro, a gente não pode esquecer do papel relevante, você citou, enfatizou, da psicoterapia, né? A psicoterapia é muito importante para todas as pessoas, independente do histórico de ter tido ou não um quadro de depressão. Porque o que às vezes ocorre é que as pessoas elas acham que a depressão, quando se fala na gravidez ou no puerpério, ela só vai ocorrer se você fizer parte do grupo de risco, né? E a gente sabe que não é bem assim. Claro que alguns fatores, como eu citei, baixo status socioeconômico, quadros de violência, sim, no programa de saúde mental da mulher lá do HC que eu coordeno, infelizmente tem mulheres grávidas que sofrem violência física, violência psicológica, às vezes por parte até dos seus companheiros, ou passam por vivências muito dolorosas, por exemplo, alguma doença. Agora, você já pensou alguém que perde um pai, que perde uma mãe,
grávida, né? Por Covid, por exemplo, Sim. ou que vive uma situação de estresse bastante significativa. Então, tem algumas situações, por exemplo, fazer o pré-natal de forma correta, já que a gente sabe, por exemplo, que a diabetes gestacional duplica o risco de ter depressão pós-parto. Então, é importante que a saúde física esteja boa, né? Porque muitas vezes o quadro psiquiátrico é decorrente de uma alteração hormonal, física, né? Então, isso é muito importante também. Então, eu diria que todos esses fatores são importantes. E eu vejo assim, não se intimide de abrir o seu coração para as pessoas que realmente são seus parceiros ou parceiras, né? É importante não ficar constrangida em expor um sentimento, muitas vezes, de tristeza, de falta de interesse pelo bebê, que isso pode acontecer com qualquer mulher. Isso não significa que você é uma péssima mãe, que você está rejeitando o seu bebê. Agora, você guardar isso dentro de si é muito sério e acaba evitando, às vezes, um diagnóstico precoce, né? Não permitindo que um quadro leve seja tratado e, às vezes, esse quadro se agrava justamente por isso. E aí eu falo com experiência aí de 30 anos em psiquiatria, eu falo para vocês que muitos quadros poderiam ter uma resolução rápida, simples, se fossem diagnosticados precocemente. Mas, para isso, é importante que vocês exponham isso e procurem ajuda precocemente. O que, infelizmente, Dayana, nem sempre isso é o que ocorre. Não é possível. Doutora, eu fiquei emocionada com essa sua fala. Eu acho que é muito importante que todas as mulheres que estão assistindo a gente saibam que se você está passando por uma depressão na sua gestação, se você está passando por uma depressão no pós-parto, não significa que você é uma péssima mãe, que você é uma mãe má, que você não ama o seu filho. Você só está passando por um problema de saúde como qualquer outro. E você precisa de ajuda e você pode buscar um tratamento. Eu acho muito importante. Doutor, eu queria agradecer muito, doutor Renan, a sua participação. Gosto muito do senhor, adoro o jeito que o senhor explica as coisas para a gente. Acho que o senhor ajudou muitas mulheres com essa live. Quero agradecer muito. Muito obrigada por estar à disposição. E fique à vontade, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, deixar uma mensagem final para todas as mulheres e mães que estão nos assistindo. Então, o que eu gostaria de dizer é que se tiver alguma dúvida relevante que esteja angustiando, você pode depois me mandar, que eu respondo aí para as pessoas. Porque eu sei que, às vezes, a gente esclarecendo uma simples dúvida, a pessoa pode ter um ganho para a vida dela, para as relações dela, muito satisfatório, né? Então, eu me coloco à disposição e você sempre fala isso nos seus livros, a gente não pode se enquadrar dentro de um protótipo, né? Dentro de um modelo de felicidade. Cada pessoa tem as suas características individuais, de personalidade, cada pessoa tem uma história traumática ou não, né? E essas vivências traumáticas, elas têm impactos diferentes nas pessoas, né? E quem não viveu não tem condições de julgar se aquela tua experiência traumática foi significativa ou não, né? Porque às vezes as pessoas olham pelo fato em si e acham que aquilo é frescura, e não é, entende? Porque para você aquilo foi significativo. Muito forte. Né? Muito forte. Então, não deixe que as pessoas, de alguma forma, manipulem você nesse sentido, né? De achar que você, pelo fato de estar tendo uma gestação ótima, de ter um companheiro maravilhoso, que você não pode ter um quadro de depressão na gravidez ou no pós-parto, não significa que você seja jamais uma pessoa ruim ou uma pessoa que não seja agradecida à vida, né? Então, não reprima esse tipo de sentimento, compartilhe ele com pessoas que realmente gostem de você de verdade, né? Talvez alguns desabafos em redes sociais ajudem, mas assim, com as pessoas certas, né? Sim, porque, às vezes as pessoas são muito severas e cruéis também para dar palpites sobre a vida alheia.
até porque elas Verdade. também buscaram defesas psicológicas que foram calcadas muito em aspectos de repressão, né? E toda defesa muito intensa acaba sendo mais destrutiva do que construtiva, né? Então, eu acho que é muito por aí que a gente vai cultivando a saúde mental. E aos maridos que estão nos assistindo, os homens também não estão livres. Existe hoje a depressão pós-parto masculina. Muitos homens se sentem, entre aspas, impotentes para lidar com a criança, não se sentem, muitas vezes, felizes, né? Por exemplo, serem provedores perfeitos que eles idealizam, se sentem excluídos da relação da mãe com o bebê, né? Tem no início, para algumas mulheres, uma mudança na questão do relacionamento conjugal, sexual, tudo isso, e para alguns homens aquilo pega pesado. Então, é importante que os homens também sejam bem assistidos, porque, Dayana, hoje a gente tem vários trabalhos mostrando também o papel importantíssimo do parceiro ou da parceira que ele tem na questão da prevenção de doenças mentais futuras também no bebê. Então, o homem não está também ausente de um papel importante nesse período do puerpério, tá certo? Perfeito. Eu sempre falo que não é que o marido tem que ajudar, né? O marido divide, o marido tem que estar presente nas atividades, né? Senão fica com essa ideia, o meu marido me dá uma mãozinha. Mas para fazer o filho não foi só uma mãozinha, né? Então eu acho que é muito bacana que a gente tem essa ideia de que o homem ajuda não. O homem tem que fazer parte, né, da rotina. Eu acho que isso é muito bacana. Doutor, quero lhe agradecer mais uma vez. E para encerrar essa live, me ocorreu agora uma frase de um psicanalista que também era pediatra, que é o Winnicott, que a gente sempre fica nessa de ser a mãe perfeita, ser a mãe que não erra. E o Winnicott traz um conceito para a gente que é o da mãe suficientemente boa. E eu li um livro dele na gestação e foi meu mantra, assim. Eu pensei, eu sei que eu não vou ser uma mãe perfeita, jamais serei perfeita em nenhum aspecto da minha vida, mas que eu possa ser a mãe suficientemente boa. E eu acho que a gente pode levar isso para a nossa vida, mamães que estão nos assistindo. A gente nunca vai ser perfeita. É mentira que a gente dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Como o senhor falou no início da live, a gente tem essa ideia de que eu vou dar conta de tudo. Ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita, conciliar maternidade e carreira, eu vou dar conta. E você enlouquece querendo dar conta. Então, não, que a gente possa respeitar as nossas limitações, a nossa necessidade também de cuidado, de ter um tempo e perceber quando você, de fato, precisa de ajuda. E se você está sentindo que está com esses sintomas que o doutor explicou, pode ser que você esteja com uma depressão, busque ajuda, converse com seu marido, converse com a sua família e não tenha vergonha de buscar ajuda. O psiquiatra, como o doutor aqui que está com a gente, é só um médico que cuida das nossas dores emocionais. Não tem que ter vergonha, né, doutor, de ir no psiquiatra? Isso que você falou, maravilhoso, mas eu acho que ainda é um processo que está em maturação, né? Porque a gente ainda tem vergonha, né? A gente ainda em geral, tem. as pessoas. E as pessoas. E aí não é uma questão de inteligência ou não, as pessoas não podem levar para esse lado, mas é uma questão que realmente tocar nas nossas próprias feridas é difícil, né? É muito difícil, mas eu vejo assim muita esperança, porque as pessoas elas acabam hoje, de alguma forma, encarando a saúde mental de uma outra maneira se a gente for comparar com uma década atrás, né? E aí entra muito o papel seu, porque você tem uma autenticidade nas suas ações, né? A gente percebe o carinho que você tem quando você fala de sofrimentos internos difíceis pelos quais você passou. Então, assim, claro que isso é fruto da sua terapia, mas também da sua índole, né? Eu vejo, assim, muita... Querido, mas... eu vejo, sim, muita, assim, sabe, esse lado humano, né, em você, e que Deus te proteja aí, junto com o seu marido, com essa menina,
e que te faça muito feliz aí, tá bom? Quer me fazer chorar aqui, doutor? Imagine, falo de coração Obrigada, porque obrigada. a gente vai com uns anos de janela de psiquiatria, a gente vai olhando para as pessoas e a gente vê quando é algo assim de um sentimento puro, verdadeiro pelo próximo, tá? É uma missão que você tem e parabéns aí pelo trabalho que você faça e que Deus te dê muita saúde para que você acompanhe toda a trajetória da sua linda menina, tá bom? Oh, obrigada, doutor. Fiquei emocionada. Muito obrigada. É uma alegria, doutor, se de alguma forma eu posso levar informação para as pessoas. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é levar informação para talvez pessoas que nunca ouviriam um médico psiquiatra tão renomado quanto o senhor falar: olha, o que você está sentindo não te torna uma pessoa má, não te torna uma mãe má, você pode estar doente, você precisa de ajuda, certas coisas são naturais, o baby blues é natural, tanto que olha quantas mulheres passam por isso. Então eu acho que bom que a gente tem a oportunidade e essa tecnologia maravilhosa que leva a gente a poder conversar com tantas pessoas. É uma alegria. Doutor, obrigada mais uma vez. Foi uma Tudo de... alegria conversar com o senhor. Igualmente, viu, Dayana? E Obrigada a muitas... todos vocês que nos acompanharam. Tchau. Um abraço. Obrigada, gente. E até a próxima live, que vai ser às 8 horas da noite. Até lá. Tchau, doutor. Tchau, feliz a todas vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.